palavra para pregar às ovelhas que o Senhor a eles tem confiado, para apacentar as ovelhas do Senhor, Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, queremos te apresentar também, nesse momento, as autoridades civis, militares, te apresentar também as autoridades que se apropriam do poder público através da política, poder executivo, legislativo, poder judiciário. Que esses homens e mulheres que estão revestidos de autoridade, Senhor, tenham o propósito do seu coração de honrar aquilo pelo qual eles foram chamados para representar a população. Que o Senhor abençoe com graça, com conhecimento, aqueles que se propõem, Senhor, a honrar a coisa pública, e que o Senhor puna aqueles que são corruptos, que não têm honrado o privilégio e a responsabilidade de servir a coisa pública. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio que a tua igreja, o teu povo tem de se apresentar diante de ti, junto ao teu trono de graça, um coração contrito e compungido, e com o espírito quebrantado, rogar as tuas bênçãos celestiais e te agradecer por tuas benesses nas nossas vidas. Abençoa o nosso pastor, que trará a instrução da tua palavra santa e poderosa, e que os nossos corações estejam aptos para receber e viver, praticar, aplicar nas nossas vidas, segundo a tua vontade e o teu querer. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Hoje estaremos pregando o terceiro sermão neste livro. Ruth, capítulo 2. Obrigado. Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo carregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe.
Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cuja terra trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse-me Noemi, a sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Não vamos expor todos os versículos de hoje, ficaremos basicamente concentrados de 1 a 13, e eu quero convidá-los mais uma vez para baixarmos nossas frontes e orarmos ao nosso Senhor da igreja. Senhor, humildemente nos apresentamos diante de Ti, porque nada podemos fazer sem a ajuda do Senhor. Podemos falar palavras, e muitas vezes até soltas ao ar, mas é o Espírito Santo que faz com que estas palavras alcancem corações sedentos, famintos pela Santa Escritura, desejosos de ouvir a voz do Senhor. Dar-nos esse discernimento para percebermos
como o Senhor continua a falar por meio da tua palavra. Ajuda esta igreja a contemplar a glória do Senhor nas páginas das Escrituras Sagradas. Ajuda teu servo a comunicar com fidelidade as verdades aqui estabelecidas na Escritura, nesta passagem. Por favor, Senhor, te imploramos a tua ajuda, tua iluminação. E desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Francis Schaeffer nos diz que a vida ela é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por acaso. Mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nossos passos. Francis Schaeffer foi um grande teólogo do século XX, um teólogo americano. E esta verdade continua ecoando por anos, e vemos esta verdade nesta passagem bíblica. Porque os passos de Ruth, quando olhamos para o capítulo 2, nós vemos que eles foram guiados pela providência divina. Lembra a mão invisível que dirige todas as coisas? Essa mão invisível é a mão de Deus, aquele poder, governo de Deus em todas as coisas. Deus aqui, ele ordena os acontecimentos. Nada acontece sem a ordem dele. Ele é Senhor da história. Por isso que Paulo, naquela conclusão brilhante de Romanos 8, no versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que todas as coisas cooperam para o bem? Porque Deus é governador do mundo. Ele governa soberanamente neste mundo. O capítulo 2 que acabamos de ler, irmãos e irmãs, ele se concentra no modo como Deus visitou Noemi, tratando-a com doçura. Lembra? No capítulo 1, quem conhece a história de Noemi e de Ruth, sabem que no capítulo 1, Noemi era casada com Elimeleque. Tinha 2 filhos e estavam passando por muita dificuldade em Belém, porque Deus mandou fome para aquela cidade. E eles resolveram sair de Belém, da casa do pão, para Moabe. E quando chegaram em Moabe, pouco tempo depois, seu marido morre. Ela fica viúva. Seus 2 filhos se casam com 2 moabitas. Uma era órfã e outra Ruth. 10 anos se passaram. Os 2 filhos de Noemi morrem. Malom e Quilion morrem. Agora não é apenas uma viúva, são 3 viúvas desamparadas, sem filhos, sem marido. Eram tipo de sem teto, mendigos naquela época. Porque não havia previdência social, não havia auxílio para viúvas, especialmente viúvas fora de seu país. Orfa e Ruth ainda estavam em alguma vantagem por ter parentes ali na região. Mas Noemi entendeu que era a mão de Deus pesando sobre ela. E ela então, depois de ouvir que em Belém havia pão novamente, Deus tinha se lembrado do seu povo, Noemi engole seu orgulho e resolve voltar para Belém. Ela volta para Belém. E uma das suas noras lhe acompanha. O nome dela é Ruth. Quando chegam em Belém, é época de colheita da cevada. Mas Noemi, ela está amargurada. Noemi, quando chega na cidade, toda a cidade chama Noemi, diz: Noemi, olha, essa aí é Noemi, olha Noemi como ela está. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Amargurada, cheia de amargura, não tenho alegria, não tenho prazer, eu sou uma amargurada, uma amaldiçoada.
Ela não conseguia ver a mão invisível agindo na sua vida. Mas agora estamos no capítulo 2. E é nesse capítulo 2 que Deus visita Noemi, essa amargurada, tratando-a com doçura e bondade. Deus faz isso conosco também. Quando nós estamos amargurados, cheios de ira, de tristeza, Deus não se afasta da gente. Deus vem e nos trata com doçura e com bondade. É isso que nós veremos nesta passagem bíblica. A amargurada Noemi, após seu retorno de Belém, começa a provar das doces manifestações da graça do Senhor e da sua providência. Esse capítulo 2, irmãos e irmãs, portanto, pode ser resumido ou personificado naquilo que Provérbios 3, eu convido você nesta introdução a abrir sua Bíblia em Provérbios número 3, versículos 5 e 6, que diz assim, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele faz o quê? Endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Foi isso que Deus fez com Noemi. Foi isso que Deus fez com Ruth. Deus estava endireitando o caminho de Noemi, endireitando o caminho de Ruth, conduzindo para os propósitos bons que o próprio Deus estabeleceu. Portanto, eu quero tratar nesta noite sobre a doce providência estendida a uma amargurada. A doce providência divina sendo estendida a uma amargurada. Como é que essa providência, essa doce providência, ela é vista? Primeiro lugar, ela é vista na biografia de Boaz. Em Deus ter provido Boaz para ser o futuro resgatador dessas duas mulheres viúvas. Percebamos o capítulo 2, por favor, acompanhemos comigo a leitura, acompanhemos a leitura do versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Veja que o autor, o narrador, o escritor desta passagem, que é atribuída a Samuel, começa a dar um sinal de esperança. É como foi apenas um prefácio do capítulo. É um tipo de resumo do que vai ser apresentado a partir do versículo 2. Ele começa dando sinais de esperança. Com essa declaração, o autor, ele cria certa expectativa ao sugerir que acabamos de conhecer o parente resgatador, o príncipe encantado de Ruth. Vocês se lembram? Ruth está viúva. Ruth não tem filhos. Noemi já está idosa. Noemi não pode dar mais filhos para Ruth, para que este se case com Ruth. Não consegue mais. E aqui o texto começa a dizer que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. Aqui o príncipe encantado começa a aparecer nesta história. E irmãos, além dessa informação, o autor nos permite ver alguns vislumbres da vida e do caráter de Boaz. Quem era Boaz? Primeiro, Boaz era um parente de Noemi, conforme o texto bíblico. Ele era parente de Noemi, possivelmente sobrinho de Elimeleque, parente por afinidade, mas era parente mesmo de Elimeleque, tá bom? E desta forma, Boaz se qualifica para se tornar o possível resgatador das propriedades de seu tio e também
significa com isso que Ruth e Noemi poderão ser resgatadas do desamparo e da pobreza. Porque a segunda coisa que vemos nessa biografia é que Boaz, ele é respeitado em Belém. Veja, o versículo de número 1 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. Era um homem respeitado e rico. O detalhe aqui é que ele era rico. E esta era uma outra forma de dizer que se ele quisesse, ele poderia completamente eliminar a pobreza dessas duas viúvas. Ele poderia eliminar a pobreza dessas duas viúvas, porque ele era um homem muito rico. Mas além disso, ele era um homem piedoso. Um homem de caráter piedoso. Nós vemos isso no versículo 4, é um detalhe que conseguimos perceber quando ele chega ao campo, diz: eis que Boaz vem de Belém, diz aos seus segadores, o que ele diz? O Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Perceba a linguagem deste homem. Esse homem no seu trabalho, na sua, entre aspas aqui, empresa, ele é o chefe, ele é o dono, mas ele não trata seus empregados como qualquer. Ele trata seus empregados com a bênção de Deus. Que a paz de Deus, que o Senhor seja convosco. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Veja que ele tinha uma afinidade com seus empregados, o que demonstra a sua piedade, a sua espiritualidade. Irmãos, aqui, com essas três qualidades, nós já começamos a perceber a providência de Deus aparecendo na vida de Noemi e de Ruth. Por quê? Porque se esse homem, ele é um parente de Elimeleque, de Noemi, ele é o possível resgatador dos bens e aquele que pode acabar com o desamparo dessas viúvas. Se ele é um homem rico, ele tem dinheiro suficiente para eliminar a pobreza desta mulher, dessas duas mulheres. E é o que nós veremos mais à frente com os detalhes da própria passagem bíblica. Por enquanto, eu quero apresentar a vocês, em primeiro lugar, que essa doce providência, ela é vista, ela é percebida pela biografia deste homem, por Deus ter provido esse Boaz nesta linda história. Segundo lugar, a doce providência divina é vista quando Deus planeja, guia cada passo de Ruth e cada detalhe de sua vida. Porque ela vai abençoar a vida de Noemi. Ela vai abençoar a vida de Noemi. Veja o versículo 3. Vamos ver a partir do versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Veja, duas viúvas estão com fome, não tem nada para comer, mas é período de colheita de cevada. Então ela resolve sair para colher algumas espigas. Nós vamos entender também como era esse trabalho de Ruth. Por enquanto, percebam no versículo de número 3 que o escritor narra a ida de Ruth aos campos de Boaz. O versículo 3 diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Noemi, ou de Elimeleque. Olha a palavra aqui que nos salta os olhos: casualidade.
por casualidade. Irmãos, aqui o autor, ele usa essa expressão casualidade, mas ele não quer se referir à casualidade em si, ele quer que nós entendamos que aquilo que aparentemente é o acaso, ou por casualidade, na verdade é providência divina. Aqui, precisamos entender que nada acontece por casualidade no mundo governado por Deus. Nada acontece por casualidade. A forma com que as palavras aparecem no hebraico sugerem a existência de algum plano subjacente ocidental, ou seja, equivale a dizer: e ela foi indo e olha só onde foi parar. Esta é a ideia, por casualidade. Aqui o autor quer chamar nossa atenção para algo contrário à casualidade. Ele quer dizer que o Senhor a dirigiu até aquele campo e ela nunca imaginaria ser de seu futuro resgatador. Você consegue perceber isso? Você consegue ver a mão de Deus guiando Ruth, a moabita, a um campo? Não tinha placa de sinalização dizendo pare entre a direita, pare entre a esquerda, ou uma banda tocando ali, festa, balões, algum barulho de festa para ela entrar, e ela foi aquele campo chamou a atenção dela. Não, nada, foi algo simples. Ela simplesmente saiu para trabalhar, ela chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. A Boaz. Irmãos e irmãs, nós precisamos perceber que a mão invisível de Deus está agindo providencialmente, guiando todos os passos de Ruth, cada detalhe, cada aspecto de sua vida. E aqui percebam que ela está nesse campo, no versículo 4, justamente desse futuro resgatador. E no versículo 4 nós observamos que Boaz, veja, senhores, percebam que Boaz decide visitar seu campo justamente naquela manhã. Não é casualidade. O autor quer mostrar que a mão invisível de Deus está agindo em uma aparente casualidade. Que aquela mulher entrou em um campo que era de Boaz, e Boaz resolve ir ao seu campo naquela manhã que aquela mulher estava ali. E quando ele saúda seus servos, os servos lhe saúdam: o Senhor te abençoe. E como o Senhor está prestes a abençoar Boaz, nesse exato momento, Boaz, após ouvir a bênção dos seus servos, ele pergunta no versículo de número 5, de quem é esta moça? De quem é esta moça? E os servos respondem no versículo de número 6, esta moça moabita é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Veja, Noemi chegou em Belém, toda a cidade já estava sabendo da história. Toda a cidade já conhecia Ruth. Então, quando Boaz ouviu falar de Ruth, mas Boaz não tinha ainda visto Ruth, e ele vê Ruth no seu campo, pergunta para o seu servo, o chefe dos seus segadores, de quem é essa moça? E eles respondem: esta é a moça moabita, é uma estrangeira, ela não é do nosso povo, ela está aqui, veio de longe. Lembra? Noemi a trouxe de Moabe. Irmãos, como a mão de Deus está guiando a vida desta mulher,
para a glória do próprio Deus e para a alegria desta própria senhora, ou moça senhora, por assim dizer. Quando olhamos para o versículo de número 7, nós percebemos como a mão de Deus, ela guia cada passo, cada detalhe da vida de Noemi, de Ruth, e aqui especificamente de Ruth. Vemos na própria generosidade deste homem, no versículo de número 7, ou melhor, no versículo de número 8, depois dos servos darem um relatório daquela moça, mostrar que ela é uma mulher que trabalha duro, versículo 8, ele diz: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. A generosidade desse homem que não conhecia esta mulher, mas sabia, não conhecia pessoalmente, mas sabia que era uma mulher viúva, uma mulher que também tinha saído da sua terra, deixado a sua família, deixado os seus deuses, deixado o seu país e seguido a sua sogra. Ele conhecia, nós veremos isso no versículo de número 10. Este homem é generoso, ele dá ordem aos empregados para que ninguém toque em Ruth. Veja o versículo de número 9. Estás atenta ao campo que cegarem, irás após elas, não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que seus servos tiveram. Veja que agora esse homem dá proteção para esta mulher, esse homem dá de beber para esta mulher, ele providencia a proteção e as suas necessidades biológicas ali no trabalho. O campo dele era afastado da cidade, então se ela levasse a garrafa d'água e acabasse a água da garrafa, por assim dizer, ela poderia voltar à cidade. Então ele diz: olha, não precisa, e tome daqui da água que seus servos, do bebedouro aqui da empresa, pode beber aqui, não precisa ir à cidade. Mas um detalhe importante, irmãos, que Boaz deixa claro aqui para Ruth, é que ele está disposto a protegê-la, não apenas fisicamente, mas de abusos, mas também de abusos sexuais. Imagina uma moça estrangeira, não tem parente, não tem ninguém, está no campo onde tem muitos homens ali trabalhando. Ela é de outro povo, facilmente poderia ser abusada sexualmente, estuprada, maltratada, e Boaz, sem ter conhecido antes pessoalmente, ele lhe oferece ajuda, proteção. Você poderia contar uma história para mim hoje, se eu pudesse abrir para você me contar a sua experiência de vida, quando você saiu da sua terra, foi para um lugar distante, talvez foi para o São Paulo, Rio de Janeiro trabalhar, numa época difícil, na década de 80, de 70, 80, e lá na grande capital, você foi recebido por uma pessoa que não te conhecia, que te deu abrigo, que te deu apoio, que te deu ajuda. Você acha que o que foi isso? Mão de Deus, Deus cuidando, Deus protegendo. Tem uma história muito simples, mas tão profunda, do pastor nosso lá de Teresina, o pastor Salatiel, da segunda igreja cristã evangélica de Teresina, Buenos Aires. Pastor Salatiel, sua esposa engravidou e deu à luz um filho, e esse filho nasceu com problema no coração. Bebê, problema no coração, um problema muito sério no coração. E ele teve que ir para São Paulo sem ter aparente, sem ter ninguém lá, com as condições difíceis. E quando ele chega lá, sabe o que ele encontra? Ele encontra uma família que o recebe em amor,
em graça, lhe dá o abrigo todos os dias, alimento, roupa, lhe dá o suporte necessário para passar dias em São Paulo. Seu filho não resiste, ele morre. Eu estive no enterro de um bebê, no velório de um bebê, um pequeno caixão ali, e a mãe chorando, o pai chorando, e a igreja chorando, porque apesar de crermos na soberania de Deus, nós também nos entristecemos com aqueles que nós amamos, quando nós nos despedimos deles. Mas nessa história, eu pude conversar um pouco com o pastor Metusalém, e ele disse para mim: pastor, Deus providenciou cada detalhe na minha vida, pastor. Não faltou nada. Deus levantou uma família para me dar todo o suporte, todo o apoio. Você poderia contar outra história para mim, talvez diferente da minha, mas você também conhece parentes, você mesmo experimentou a doce providência de Deus em momentos difíceis na sua vida, em que Deus levantou alguém que não te conhecia para te ajudar. Deus faz isso, irmãos. Não é por acaso, não é por casualidade, não é nada aleatório, é algo que Deus planejou. E aqui está esta mulher, chega numa terra distante, diferente, entra num campo que ela não sabia de quem era, e lá ela encontra um homem generoso, um homem piedoso, um homem que lhe dá proteção, lhe dá assistência ali, lhe dá toda a liberdade. Essa mulher não tem amigos, sozinha, vulnerável, uma estrangeira sem proteção legal. E esse homem é um verdadeiro homem piedoso. E não é de estranhar, irmãos, não é de estranhar que Ruth se inclina, rosto em terra, e diz, no versículo de número 10, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela acha estranho um tratamento tão respeitoso, tão amoroso, tão generoso, de alguém que não lhe conhece. Ela é estrangeira e moabita. Judeus não se davam com os moabitas, mas tem um homem que rompe com as barreiras culturais para assistir, para amparar pessoas em sua miséria, em sua necessidade. Lembrem-se, irmãos, no versículo 10, Ruth não sabe quem é Boaz. Boaz já sabe que é parente de Noemi, mas Ruth não sabe. Nós vemos isso lá no finalzinho do capítulo, quando Noemi diz, olha, é um dos nossos parentes. Ela não sabia. Nesse momento, irmãos, o que ela sabe é que esse fazendeiro rico está lhe demonstrando profunda bondade. E ela não consegue entender. Quando ela pergunta, por que me tratas assim? Por que me favorece, sendo eu estrangeira? Ele responde no versículo 11. E aqui estão os detalhes do cuidado de Deus, agindo, providenciando tudo. Versículo de número 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viesse para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Irmãos, Boaz, ele ouve falar desta mulher, esta mulher que deixou tudo para seguir o Deus de Israel, aquele que vendeu tudo e comprou o tesouro. Ruth, ela correu risco, mas ela foi abençoada por isso. Ela entrou pela porta estreita, andou pelo caminho apertado que conduz para a vida eterna. Ela não quis facilidade. Facilidade era ficar em Moabe, ficar com a sua família. Ela resolve deixar sua mãe, seu pai, sua cidade
os ídolos, e se converter ao Deus vivo, justo e verdadeiro. E sabe o que ela encontra? Refúgio. Refúgio. Ruth é alguém como um filhote de uma águia que está indefeso, e Deus, como esta águia que abre suas asas e cobre esse filhote indefeso e lhe protege. Ruth sabe que o Deus de Israel, ele tem compromisso com a sua palavra, que o Deus de Israel tem compromisso com o seu pacto. Ele prometeu nunca deixar aqueles que são dele. Ele protege, ele guarda, e Boaz sabe disso. E Boaz diz isso para Ruth: tu vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui já é um sinal do que essa mulher veio fazer em Israel. Ela não veio ganhar a vida, a vida no sentido biológico. Ela não veio jogar sorte, procurar um novo emprego, não. Ela veio buscar refúgio em Deus. E quando vamos a Deus, Ele nunca nos rejeita. Deus aqui, senhores e senhoras, a sua providência divina, a sua doce providência, ela é vista quando Deus planeja e guia cada passo de Ruth. Em cada detalhe que ela entra, que ela sai, Deus está ali, direcionando seus passos. Vemos ainda Deus suprindo suas necessidades, como prova da sua doce providência. Percebam, a partir do versículo de número 13, nós vamos perceber aqui, o versículo de número 14, a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o quê? Grãos tostados de cereais. E ele lhe deu grãos tostados, ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Percebam, irmãos e irmãs, fome. Aquela ideia do capítulo 1, houve fome em Belém, Noemi vai para Moabe, depois escuta que em Belém há pão, aí agora Noemi volta com a sua nora Ruth, chegam em Belém, mas elas estão com fome, tem pão, mas elas estão com fome. Agora Ruth vai trabalhar, vai procurar alguma coisa para fazer, vai tentar encontrar o pão. E sabe o que ela encontra? Ela encontra pão, ela encontra comida, Deus providencia sustento das suas necessidades aqui, quando Boaz lhe convida para esse almoço ou jantar, não sabemos dizer ao certo. O fato é que ele chama esta mulher para comer, e ele demonstra esse cuidado providencial na vida de Ruth. Já vimos que Deus guiou, conduziu cada passo de Ruth ao campo de Boaz, como certo autor certa feita disse: a mão de Deus está nos bastidores, guiando as vidas de Ruth e Noemi, porque Ele gosta de cuidar daqueles que fazem dele o seu refúgio. Abra sua Bíblia no Salmo 57, versículo de número 1, por favor. Salmo 57, versículo 1. Como Deus faz com aqueles que buscam refúgio nele, como Ruth procurou em Deus, Deus tem misericórdia dela. Salmo 57, versículo 1, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ruth procura as asas de Deus, ela sabe que é em Deus que ela encontra refúgio. Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ruth sabe disso.
Vejamos os detalhes aqui. Mais uma vez, ela está num campo que leva a sério Levítico 19, 9 e 10. Sabe o que diz Levítico 19, 9 e 10? É importante você marcar esse versículo, esta passagem, para que você estude com maior propriedade posteriormente. Por enquanto, vejamos brevemente Levítico 19. Olha o que a lei fala sobre a colheita, a cega. Aqui nesse campo de Boaz, esse patrão, esse homem é sério, ele leva a sério a lei, ele cumpre as leis de seu país, as leis trabalhistas são respeitadas, e também a misericórdia é respeitada. Veja o versículo número 9 e 10 do capítulo 19. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe o que é isso? E Deus está dizendo que a terra pertence a mim, conforme Salmo 24. A terra pertence ao Senhor e tudo que há nela. Boaz sabia disso. E nesse campo, esta lei é respeitada. Na hora de colher, a ideia, na plantação, a ideia é como, vou aqui tentar aproximar da cultura antiga para a nossa cultura hoje. Imagina uma roça de milho pronta para a colheita. E não é a colheita com a máquina, é a pessoa passando, cortando os pés de milho. Não é quebrando não, viu? Vamos pensar aqui que a gente só vai quebrando. Eles só cortavam, vamos imaginar eles cortando os pés e as mulheres atrás, amarrando os feixes para levar. Só que nessa cortada, uma das espigas cai. Essas que caem não podem ser pegas, elas não podem ser colhidas pelo patrão. Tem que ficar lá para os pobres. Veja como a lei é perfeita, gente. A lei estabelece que os pobres não ficarão sem amparo. O Senhor da terra vai amparar os pobres, e aquelas espigas que caem no chão, os bagos, os grãos não podem ser colhidos. Na época de Juízes, muitos fazendeiros mandavam seus empregados colherem, pegarem, para ter uma produção maior, porque não se importavam com as leis. Mas esse homem aqui, ele vai assim, ele cumpre a lei, mais do que a lei exige. Vocês verão aqui os detalhes. Está aí na passagem do capítulo 2 de Ruth. Esse homem, ele cumpre mais do que a lei exige. Vemos um campo que leva a sério Levítico 19. Onde é que nós podemos confirmar isso? No texto de Ruth. Volte lá, na passagem de Ruth, capítulo 2. Perceba o versículo de número 7. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Então ela quer colher as espigas, né, que estão no chão, grãos e outras coisas que tiverem aí. E aí o versículo de número 10 em diante, vocês verão aí, vocês verão o cuidado desse Boaz para com essa estrangeira. E aí no versículo de número 15, por favor, é o versículo 15 e 16 que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olha o que diz lá:
Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Ou seja, não apenas as do chão deveriam ficar no chão, mas as que estavam no feixe, na vasilha, por assim dizer, tire, deixa cair algumas para ela. Ele está querendo favorecer essa mulher. Então veja, esse homem cumpre mais do que a lei exige. Outro detalhe que favorece Ruth: os trabalhadores, no versículo 7, por favor, eles falam bem desta mulher. Os trabalhadores falam bem dela sem ganhar nada em troca, irmãos. Eles falam bem dela. Veja o versículo 7. Olha, ela disse: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, ela estava trabalhando. Essa mulher é trabalhadora. Ela não veio brincar, não. Ela está aí, ela é assídua. Está aqui, não parou de trabalhar. Só deu uma paradinha para tomar uma água, pegar uma sombra, o calor muito forte. Mas ela é uma mulher trabalhadora. Então, eles falam bem dela. Vocês percebem que esta mulher, humanamente, ela está desprotegida, mas divinamente amparada. Divinamente amparada. Nunca acreditem, aqueles que estão em Cristo, nunca acreditem na mentira de que você está desamparada. Você desamparado. Nunca estamos desamparados quando Deus é o nosso refúgio. Nunca. A mão divina é vista aqui, irmãos, no suprir as necessidades dessa mulher. Quando Boaz, no versículo 8 e 9, permite que ela leve mais do que era obrigado pela lei a dar. E ainda nos versículos 15 e 16, nós já vemos essas coisas. A demonstração desse cuidado especial de Boaz leva a Ruth a comer junto dele. E veremos esses detalhes no próximo domingo, alguns outros detalhes dessa passagem. Naquele dia, irmãos, essa mulher trabalhou, essa mulher, ela foi colhendo, alguns servos deixando cair e algumas espigas, e naquele dia ela apanhou, veja o versículo 17, ela apanhou quase uma efa de cevada. Quanto é que é uma efa de cevada? Há algumas divergências do peso, mas é em torno de 13 quilos. 13 quilos. Imagina essa mulher com 13 quilos nas costas, depois de passar o dia inteiro trabalhando, entrando na cidade. Ela pegou as espigas, debulhou as espigas e levou para sua casa. 13 quilos, que equivaleria, irmãos, se eu não estou enganado, há mais de um mês de trabalho. Ela colheu num dia só. Como a gente não pode ver a providência divina nesse suprir da necessidade de Noemi? Pesquise, compare esse peso e depois veja se realmente era 30 dias de trabalho. É tão verdade, irmãos, que quando ela chega em casa, Noemi percebe a graça de Deus operando na vida da própria Noemi, que antes era amargurada. Noemi começa a ver a graça de Deus sendo estendida a ela também. Noemi começa a perceber a mão de Deus naquele acontecimento. O versículo 20 diz: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Percebam que esta mulher agora começa a se alegrar, começa a se animar. E aqui, irmãos, eu estou me caminhando para o fim da nossa exposição de hoje. O texto mostra claramente, diante daquilo que nós já vimos, como a providência de Deus é tão clara na vida de uma mulher amargurada e de uma outra mulher viúva que é corajosa, trabalhadora. Boaz, quando é apresentado no início do livro, ele não é apenas um homem rico, mas ele é um homem também disposto a ajudar. Ele é aquele que nós veremos no capítulo 3, o Goel,
o parente resgatador, que os detalhes serão vistos posteriormente. Uma conexão muito forte com Jesus Cristo é percebida aqui. Garofalo Neto faz uma brilhante conexão com Jesus quando ele diz o seguinte: Boaz o faz lembrar de alguém? Quem é o homem mais rico? Aquele que é de fato dono dos céus e da terra? Quem é o que não apenas respeita a lei de Deus, mas de fato é o autor da própria lei? Quem é o homem mais apropriado, manso e bondoso? Jesus Cristo é esse homem. E Boaz é apenas um vislumbre em forma de sombra de quem é Jesus Cristo. Não esqueça os detalhes. Ele era um homem piedoso, ele era um homem rico, ele era um parente de Noemi. Ele está caminhando e Deus está ali conduzindo para grande propósito de ser o resgatador desta família. Quero lembrar vocês como aplicação para esta noite, olhando para esta passagem, muitos detalhes ainda deixamos de ver e pretendo fazer isso no próximo domingo. Por enquanto, percebamos algumas aplicações aqui, pelo menos 3. A primeira, as casualidades ou coincidências humanas são, na verdade, irmã Sônia, providências divinas. Não existem casualidades, não existem coincidências. Existem providências. No mundo de Deus, no segundo andar, no segundo piso, é Deus providenciando tudo. Segundo, você nunca estará desamparado se buscar abrigo sob as asas de Deus. Você nunca ficará desamparado. Nunca. Terceiro, deixe a amargura de lado e comece a ver as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Comece a bendizer ao Senhor. Noemi começou a fazer isso a partir do versículo 20. Ela começa a bendizer ao Senhor. E aquela amargura no seu coração começa a ser transformada em gratidão. Gratidão. Concluo nesta noite dizendo o seguinte, irmãos: de tudo aquilo que nós vimos, Deus, com a sua mão providente, a sua doce providência sendo estendida a esta mulher amargurada, e também Ele faz com todos aqueles que estão amargurados, vivendo nas sombras. O que nós devemos fazer? Nós devemos confiar e devemos agir. Não sabemos o que Deus está fazendo. Às vezes, você tem perdido pessoas tão queridas, pessoas que você amou, pessoas muito próximas, íntimas, que você tem chorado. Você não tem entendido por que Deus permitiu essas coisas. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós nunca vamos entender. Mas uma coisa precisamos lembrar: Ele nos ama e Ele é fiel ao seu pacto. Deus é fiel à sua palavra. E Ele nos chama a sermos fiéis também a Ele e fazer basicamente o que está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ruth buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E sabe o que Deus fez com Ruth? Deus acrescentou a Ruth tudo o que ela precisava. Ela precisava de comida, ela precisava de bebida, ela precisava de segurança, ela precisava de amparo. Deus providenciou tudo para ela. Deus faz assim comigo, Deus faz assim com você, Deus faz assim com todos aqueles que buscam nele refúgio. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós bendizemos
por esta palavra santa, por as verdades ditas nesta noite, importantes verdades que podem nos ajudar a ter esperança e paciência, que no momento certo, tudo aquilo que antes estava oculto será revelado, tudo aquilo que o Senhor quiser revelar. E uma das verdades que nós cremos é que o Senhor continua governando este mundo, os nossos passos nos dirigindo em cada um deles para a glória do Senhor. Ajuda-nos para que os nossos corações se acalmem diante de tragédias, de perdas, de enfermidades, de problemas financeiros, de desemprego. Que o Senhor nos ajude a ter paciência, porque o Senhor continua trabalhando para todo aquele que em Ti espera. Obrigado por esses preciosos irmãos que estão aqui nesta noite, por muitos outros que estão em casa, muitos que estão fora dessa cidade, também em outras cidades, também ouvindo esta palavra. Que Teu Espírito traga o calor necessário, que essas palavras venham alimentá-los verdadeiramente. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo sejam com vocês, meus irmãos, aqui, os irmãos que estão espalhados por todo este país, hoje e para todo sempre. Amém. Nós agradecemos a vocês. Nós também, o Francinaldo, o irmão já pode fechar a programação. Depois disso, nós queremos convidar o irmão Francinaldo